É isso, meus amigos. Mais uma vez a verdade prevaleceu. E ressalto para vocês, ela sempre prevalece no final. Não importa o que aconteça, nem quanto tempo leve. Sejam muito bem-vindos, eu sou Deicon Silva e hoje, segunda-feira, 1º de abril, dia do Lula, dia da mentira, vejam só. Acaba de ser exposta uma verdadeira bomba que aconteceu, vejam só, em 2022. Mais uma vez, a verdade prevaleceu, meus amigos. Vocês se lembram que ainda em 2022, em meados ali de junho, agosto, julho, mais ou menos ali no meio do ano, de 2022, ano de eleição, ano em que Bolsonaro perdeu as eleições com muitas aspas, entendedores entenderão, não podemos falar aqui livremente, vocês sabem muito bem por quê. Houve, dentre várias narrativas aí que a gente sabe muito bem, um escândalo, que o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, o Milton Ribeiro, havia sido preso. Porque tem uma denúncia gravíssima de corrupção no MEC, Porque até então não havia um caso sequer de corrupção no governo Bolsonaro. E não há até hoje, Mesmo esse aí já foi derrubado, não foi comprovado nada, Aliás, não acharam nada, essa que é a questão. Mas até então, era o primeiro grande caso de corrupção no governo Bolsonaro. Eles replicaram essa narrativa e, olha, não se falou de outra coisa a não ser isso durante vários dias na velha mídia. A esquerda massificou, enfim, foi uma grande bomba, que estourou aí. Pois bem, aí foi deflagrada uma operação na Polícia Federal, já havia um inquérito ali em andamento, e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso sob acusação de atrapalhar as investigações. Pois bem, meus amigos, vejam só a bomba que acaba de sair. Delegado da Polícia Federal que investigou o ministro da Educação de Bolsonaro tinha intenção de prejudicar e inseriu provas falsas na investigação. É isso mesmo. Então, o delegado da Polícia Federal, que estava investigando o Milton Ribeiro, ele tinha a intenção de prejudicar o ex-ministro do governo Bolsonaro e inseriu dados falsos na investigação. Durmam com essa, petistas, durmam com essa velha mídia militante que massificou a informação de que havia corrupção no governo federal. E agora? Será que cabeças vão rolar? Será que membros da velha mídia militante, assessoria de imprensa do Lula, serão incluídos no inquérito eterno lá no STF por disseminar essa notícia falsa contra Milton Ribeiro? Será que os mesmos que queriam investigação contra o Milton Ribeiro vão querer investigação e todo o rigor da lei para esse delegado que queria expressamente prejudicar o presidente Bolsonaro, derrubar o governo Bolsonaro? Será que essa narrativa, porque isso foi uma narrativa, essa operação, essa prisão de um ex-ministro acusado de atrapalhar as investigações, de propiciar um caso de corrupção no Ministério da Educação, será que esse caso aí, que foi massificado pela velha mídia, que hoje lambe os pés do Lula, não alterou os rumos da eleição de 2022? Porque esse caso aqui, apenas uma pergunta, Esse caso aqui foi alguns meses antes da eleição. E agora ficou comprovado aí, segundo o relatório da PF, que eu vou ler aqui para vocês, uma outra investigação, que isso aqui foi uma farsa. E que ele fez deliberadamente, óbvio, para prejudicar o presidente Bolsonaro. Vejam só. O delegado Bruno Calandrini foi indiciado pela Polícia Federal por abuso de autoridade. O relatório de conclusão afirma que houve uma inserção de dados falsos na investigação sobre possível interferência no caso de corrupção contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Calandrini foi responsável pela operação sobre liberação de verbas do Ministério da Educação, na qual o ex-ministro foi preso. E o delegado vai responder por prevaricação, inserção de dados falsos e abuso de autoridade. Tá ferrado, meu amigo? Segundo a PF, Bruno Calandrini teria ouvido funcionários da administração pública sem autorização para supostamente apurar a apuração de policiais. A participação de policiais, Os depoimentos de João Batista Silva Barbosa, diretor da administração penitenciária, Vinícius Araújo de Lima, delegado de Polícia Federal, e Samuel Ioit, secretário da administração pública, e Carlos Olavo Siqueira, diretor de inteligência da SEAP, não foram anexados às investigações. Todos os 4 trabalhavam em seus cargos na época em que o ex-ministro foi preso e teriam auxiliado, segundo o próprio Calandrini, na saída de Milton Ribeiro da prisão, Aí é que tá, ele não colocou o depoimento
desses envolvidos aí, desses ouvidos no caso, no inquérito. Por que será que ele não colocou? Será que ele estava tentando esconder alguma coisa? Será que eles não falaram alguma coisa do próprio Calandrini? Eis a questão, né? Vamos acompanhar. O ex-ministro foi preso em junho de 2022 e solto no dia seguinte, quando o delegado afirmou ter havido interferência nas investigações contra o ministro. Em julho, ele protocolou no STF uma representação por corrupção policial e deu início às investigações. Pois é. O relatório da PF explicou que, quando há necessidade de investigar policiais federais por participação em crimes, a Corregedoria da PF instaura um inquérito policial, comunica ao Ministério Público e designa um membro para acompanhar a investigação. E o processo não foi respeitado por Calandrini. Ele teria colocado a investigação em sigilo sem a necessidade. E o depoimento de Barbosa, Lima, Igach e Silveira poderiam, portanto, conter informações contra o próprio Calandrini, já que ficou comprovado que não houve interferência nas investigações, segundo a PF. As oitivas não foram encontradas no sistema, afirmou o delegado responsável pelo caso, Flávio Vietes Reis. É isso, meus amigos. O grande esquema de corrupção no governo Bolsonaro foi descoberto. Foi uma grande farsa, propiciada por aqueles que queriam derrubar o presidente Bolsonaro. Cara, olha, é tanta coisa que a gente acompanhou nos últimos anos aí, né? A gente viu que o presidente Bolsonaro teve traidores internos e externos também. E quando eu digo externos, são pessoas que se aproximaram, pessoas que se diziam simpáticas ao Bolsonaro e que depois viraram as costas, né? Portanto, traidores também. Não precisamos citar nomes aqui, até porque levaria o dia inteiro, são tantos, né? A gente vê também que tinha membros do governo que ou saíram atirando, como foi o caso de Sérgio Moro, ou então realmente apunhalaram o presidente Bolsonaro pelas costas, como foi o caso do Arthur Weintraub, né? E depois, ainda tivemos casos aí de pessoas que permaneceram ou no governo, ou então em cargos de chefia, assessoramento ou direção, o famoso CAD, né? Que são cargos de confiança, cargos de indicação, e que se mantiveram lá para minar o governo Bolsonaro por dentro. Sabe, foram tantos traidores, tantas pessoas agindo para derrubar Bolsonaro, que realmente foi um milagre esse homem ter terminado seu mandato. Tá? E eu não quero desgastar aqui a palavra, gente. É que realmente, com tudo que tem sido exposto até agora, que ainda vai vir à tona, que eu tenho certeza que tem mais coisas aí por vir, realmente foi coisa de Deus esse homem ter terminado o mandato. Sabe, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos, eu não me canso de falar. Eu acho que o Brasil está passando hoje por um momento que realmente a gente precisa passar, sabe? Quando o Bolsonaro foi eleito, a ideia de que a esquerda no Brasil tinha acabado, de que o PT nunca mais ia voltar ao poder e tudo mais, foi massificada. Sobretudo quando o Lula foi preso. Quando ele foi para a cadeia, a gente achou que tinha resolvido os problemas do Brasil. Não, o Lula foi para a cadeia, agora criminoso pode ser preso em segunda instância, o PT não vai mais voltar ao poder, deixou de existir. E tá tudo certo, Bolsonaro reeleito em 2022. Essa era a nossa mentalidade, né? Era o que a gente imaginava. Pois bem, acho que Deus deu uma chacoalhada aí no Brasil. Falou, vocês precisam acordar. Não é bem assim que a banda toca. Não tá assim, não. Tem muita gente por aí ainda tá doutrinada. Foi um acidente de percurso. Vocês precisam se libertar. E é só a verdade que liberta. A informação, é o conhecimento. Mesmo porque, ainda que diante dos fatos, tem gente que insiste em negar a realidade. E é nosso trabalho assessorar, ajudar essas pessoas, né? Então, meus amigos, talvez realmente seja necessário passar pelo que nós estamos passando. Brasil ladeira abaixo, economia indo por buraco, ladrões corruptos voltando à cena do crime, né? E muita gente batendo palmo para o que está acontecendo. Ou porque são mau caráteres, ou porque estão ganhando alguma coisa com isso. Não tem outra explicação. Mas, de qualquer maneira, é nosso trabalho, é nossa missão não permitir que o mal prospere em nosso país. Então, se for novo por aqui, inscreva-se aí embaixo, deixe o seu like, isso é muito importante, não custa nada. E ao longo do dia aí nós teremos novas informações, porque realmente essa semana tá boa, hein? Tem boas notícias aí. Temos aí uma boa perspectiva para 2026. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até lá.